Fala galera, tudo bem? Vamos tratar, como prometido, do tema reforma agrária no Brasil. Vamos pensar um pouquinho no tipo clássico de exercício dos nossos vestibulares. Esse quadrinho que mostra para você a distribuição dos imóveis rurais. Observe o quadro para você verificar que mais de 1.000 hectares representa 0,9% do número de propriedades, porém a área ocupa 45,1%. Relação inversa é verdadeira. 49,7% do número de propriedades ocupa apenas 2,3%. Por quê? São áreas com até 10 hectares. Em outras palavras, o que estamos dizendo para vocês é que essa estrutura, na verdade, ela representa uma enorme concentração fundiária no Brasil. Então o tema reforma agrária sempre foi um tema que preocupou a política nacional e que gerou grande pressão social. Essa temática ela começa a ser discutida ainda lá pelos anos 40 para os anos 50, quando a gente começa a ter uma pressão crescente do trabalhador rural por reforma agrária. Desse modo, nós vamos ter o surgimento de situações conflitantes e, por fim, uma situação em que a falta de condições econômicas, de apoio técnico, vai segregar do campo aquele que não tem condições econômicas, forçando fluxos migratórios para as áreas urbanas. Desse modo, a pressão social foi crescente e, por consequência, para corrigir essas distorções, começamos a ter movimentos sociais se consolidando. Ápice disso entre os anos 50 e 60, quando tivemos o surgimento das chamadas Ligas Camponesas, cuja origem foi o Nordeste do Brasil, lutando pelo direito de reforma agrária. Ora, veio o período dos governos militares, esses movimentos acabaram sendo extirpados, sufocados e eles ressurgem. Só que agora no contexto da abertura política dos anos 80. Era o ressurgir do movimento de luta por reforma agrária com a denominação de MST. Essa luta vem com o processo de abertura política do Brasil. Assim, esse tema teria que ser tratado na Constituição Federal de 1988, dado o clamor popular que tínhamos naquele momento e o crescimento dos movimentos sociais no meio rural. Então vejamos, o que trata essa questão? Primeiro, observe o mapa que aparece aqui para você. Então observe o que temos de realidade nacional. Nós temos aqui um cenário em que 5,6 milhões das propriedades existentes, ou seja, 78,7 mil, apenas 1,4%, concentram aproximadamente 40% da área total dos imóveis. Em contrapartida, você vai perceber o quê? Que povos indígenas, por exemplo, as terras representam 5 vezes menores que a área total das propriedades rurais do Brasil. Vivem nelas em torno de 230 povos, aproximadamente 567 mil pessoas. O país apresenta propriedades rurais, onde as unidades de conservação e outras áreas públicas somam menos da metade da área ocupada por todas as propriedades rurais do território brasileiro. Ou seja, nós temos um sério problema aqui, a dicotomia entre a realidade do campo, a realidade urbana e a distribuição de bens de produção, o que gera uma enorme desigualdade. Assim, a Constituição, também conhecida como Constituição Cidadã, tratou deste tema no artigo 184, dizendo que, observe, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de 20 anos a partir do 2º ano de sua emissão e cuja utilização será definida em lei. O que é importante entender aqui, então, esse aspecto aqui que aparece para nós neste ponto e este aqui, está estabelecido o quê? Que a desapropriação somente ocorrerá quando a terra não cumprir a sua função social. Então, em momento algum, a Constituição ela vai ferir o direito de propriedade, exceto
se a terra não cumpre sua função social, está sendo objeto estritamente da especulação imobiliária. Então, estamos estabelecendo critérios para tal nos parágrafos seguintes deste artigo, para que o Estado possa atuar e garantir uma redistribuição de terras. Tal processo exigiu do Estado uma atuação. Quando ele não atuava, o que ocorria? Os movimentos sociais rurais começaram a exercer pressão por meio de invasões. O que isso fez surgir? A eclosão da violência no campo, cujo auge se deu nos anos 90. Várias invasões de norte a sul, de leste a oeste do país. A Constituição também tratou da questão das terras indígenas, ressurgindo então a problemática da demarcação de reservas. Critério principal: essas áreas seriam aquelas que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Ou seja, o direito de demarcação se associa a características autóctones dos grupos indígenas. O grande problema é que grande parte dessas áreas já estavam ou estão ocupadas por propriedades rurais, que surgiram em projetos oficiais do governo federal de expansão da fronteira agrícola, fato que aumentou o conflito no campo. Mas também tratamos da questão dos povos que ocupavam quilombos, as chamadas terras de negros, garantindo a eles o direito de propriedade, onde as características culturais de ocupação seriam patrimônio nacional. Isso fez engrossar o problema da terra no Brasil e ainda ampliar uma situação de conflito de interesses no campo brasileiro. Situação essa que até agora não foi resolvida. Logo, a violência no campo ainda é muito grande, principalmente em áreas de expansão de fronteira agrícola, como é o caso do Pará, o caso do Mato Grosso, o caso de Rondônia, para destacar alguns estados do centro-oeste e do norte do país. Então esse é um tema que o país ainda precisa encarar e resolver, pois se trata de um tema sério e motivador de violência no campo. Aguardo você para falarmos de temas tão importantes quanto este. Um grande abraço e até mais.